Parte 6. Libertação. Na manhã seguinte, a Bahia amanheceu encoberta por uma neblina que ocultava o sol de verão e resfriava o ar. Acordei tarde, fiz chá, comi uma maçã, liguei minha pequena televisão e coloquei alguns biscoitos numa tigela. Mudei de canal, sintonizei numa novela e mergulhei nos problemas de outras pessoas. Enquanto assistia ao programa hipnotizado, estiquei a mão para pegar outro biscoito e descobri que a tigela estava vazia. Será que tinha comido todos os biscoitos? Ao final daquela tarde, fui correr em torno do campo Edwards. Lá conheci Dwight, que trabalhava no Salão de Ciências Lawrence na colina de Berkeley. Tive que perguntar seu nome pela segunda vez porque não fixei na primeira. Outro sinal de desatenção e de mente dispersiva. Após algumas voltas completas, Dwight fez uma observação sobre o céu azul. Eu estivera tão imersa em meus pensamentos que nem olhara para o céu. Em seguida, ele tomou a direção das colinas, era maratonista, e eu voltei para casa, pensando em minha mente. Uma atividade contraproducente, se é que há alguma. Observei que no ginásio eu me concentrava em cada ação, mas quando o movimento cessava, os pensamentos voltavam a obscurecer minha percepção. Nessa noite, fui cedo para o posto, na esperança de encontrar Sócrates no início do seu turno. A essa altura já fizera o possível para esquecer o incidente do dia anterior na livraria e estava pronta a receber qualquer antídoto para a minha superatividade mental que Sócrates estivesse disposto a me dar. Esperei, chegou meia-noite. Logo depois, chegou Sócrates também. Sentamos no escritório e eu comecei a espirrar. Precisava suar o nariz, estava um pouco resfriado. Só que colocou a chaleira de água para o chá no fogo e, como de hábito, iniciei com uma pergunta. Sócrates, como posso parar os meus pensamentos, a minha mente, se não desenvolvendo um senso de humor? Primeiro, precisará entender de onde provêm os pensamentos, como eles surgem. Por exemplo, agora você está resfriado, os sintomas físicos lhe dizem que o corpo precisa se reequilibrar, retomar a relação adequada com a luz do sol, o ar puro, a alimentação simples. Em perfeita ordem, os pensamentos estressantes refletem um conflito com a feita ordem. Os estresses só acontecem quando a mente resiste ao que ela é. Um carro entrou no posto. Era um casal de idosos vestidos formalmente e sentados como duas varetas no banco da frente. Venha comigo, ordenou Sock. Ele tirou o blusão de couro e a camisa de algodão, revelando o peito e os ombros lisos com músculos alongados e bem definidos sobre a pele macia e translúcida. Ele aproximou-se do carro pelo lado do motorista e sorriu para o casal chocado. Em que posso ajudá-lo, pessoal? Gasolina para abastecer seus espíritos? Talvez óleo para suavizar os pontos ásperos do dia? Que tal uma bateria nova para colocar um pouco de energia na vida de vocês? Ele piscou ostensivamente para o casal sorrindo enquanto o carro saía do posto em disparada. Sócrates coçou a cabeça. Talvez eles tenham se lembrado que deixaram a torneira aberta em casa. Enquanto relaxávamos bebericando chá no escritório, Sócrates explicou a sua lição. O que você viu foi aquele homem e aquela mulher resistirem ao que para eles representa uma situação anormal. Condicionado por seus valores e medos, eles não sabem lidar com a espontaneidade. Eu poderia ter sido o ponto culminante do dia deles. Veja só, Dan, é isso que acontece quando você resiste. Sua mente dispara. Os mesmos pensamentos que o invadem são, na verdade, criados por você. E a sua mente funciona de modo diferente? Sim e não. Minha mente é um lago sem ondulações. A sua é repleta de ondas, porque você se sente dividido e, com frequência, ameaçado por um acontecimento indesejável. Sua mente é um lago onde alguém acaba de jogar uma pedra. Eu ouvia completando as profundezas de minha xícara de chá, quando senti um toque bem atrás das orelhas. De súbito, minha atenção intensificou-se. Olhei cada vez mais profundamente a xícara mergulhando. Eu estava debaixo d'água olhando para cima. Era ridículo. Será que eu havia caído em minha própria xícara de chá? Eu tinha barbatanas e guelras. Era um peixe. Agitei o rabo e nadei para o fundo onde havia silêncio e paz. De repente, uma pedra enorme atingiu a superfície da água. Ondas de choque atingiram-me por trás. Minhas barbatanas bateram novamente e parti em busca de abrigo. Escondi-me até que voltasse a se acalmar.
O tempo passou e acostumei-me com as pequenas pedras que às vezes caem na água, formando ondas. Contudo, as pedras grandes ainda me assustavam. Eu estava deitado no sofá, num universo árido e cheio de sons, contemplado de olhos arregalados e sorriso de Soque. Sócrates, foi incrível. Por favor, outra história de peixe não. Alegra-me que você tenha dado uma bela nadada. Agora posso continuar? Ele não esperou a resposta. Você era um peixe muito nervoso, fugindo das ondulações. Mais tarde acostumou-se a elas, mas continuou não percebendo o que causava. Como pode ver, é necessário que o peixe dê um salto magnífico de percepção, de modo a ampliar sua visão da água em que está imerso e alcançar a origem das ondulações. Um salto de percepção semelhante será exigido de você. Quando puder compreender claramente a fonte, verá que as ondulações da mente nada têm a ver com você. Simplesmente as observará sem qualquer apego, não sendo mais impelido a agir cada vez mais que uma pedra for jogada. Você estará livre da turbulência do mundo assim que parar de levar seus pensamentos tão a sério. Lembre-se, quando estiver perturbado, abandone os pensamentos e ocupe-se da mente. Como, Sócrates? Nada mais essa pergunta, exclamou. Segundo o que você aprendeu no treinamento físico, os saltos de percepção não acontecem de uma vez. Exigem tempo e prática. E a prática da percepção da origem de suas próprias ondulações é a meditação. Depois dessa declaração bombástica, ele pediu licença e foi ao banheiro. Agora era minha vez de fazer-lhe uma surpresa. Do sofá, gritei para que ele pudesse ouvir, apesar da porta fechada do banheiro. Estou um passo à sua frente, Sócrates. Entrei para um grupo de meditação há uma semana. Pensei em fazer algo com esta minha velha mente, expliquei, e já estou começando a relaxar mais e a ter algum controle sobre os meus pensamentos. Não percebeu que estou mais calmo? De fato, a porta do banheiro abriu-se num estrondo e Sócrates veio direto até mim, dando um grito estridente de gelar o sangue e empunhando uma reluzente espada de samurai acima da cabeça. Antes que tivesse tempo de me mexer, ele brandiu a espada na minha direção, cortando silenciosamente o ar e parando a poucos centímetros da minha cabeça. Ergui os olhos para a espada e depois olhei para Sócrates. Ele sorria. Sem dúvida você sabe entrar em cena. Você me apavorou, balbuciei. A espada ergueu-se lentamente. Suspensa sobre a minha cabeça, ela parecia captar e intensificar toda a luz da sala. Ofuscava-me e obrigava-me a semicerrar os olhos. Decidi calar minha boca. Sócrates ajoelhou-se à minha frente, colocando a espada entre nós, fechou os olhos e respirou profundamente, em perfeita imobilidade. Observei-o durante algum tempo e ponderei se aquele tigre adormecido acordaria e saltaria sobre mim, caso eu me movesse. Passaram-se 10, 20 minutos. Imaginei que talvez ele quisesse que eu meditasse também. Assim, fechei os olhos e permaneci sentado por meia hora. Quando os abri, vi que ele continuava sentado como Buda. Comecei a ficar irrequieto. Levantei-me silenciosamente e fui beber água. Estava enchendo a caneca quando senti a mão dele em meu ombro. Sobressaltado, derramei água nos sapatos. Sócrates, por favor, não se aproxime mais de mim dessa maneira. Será que não pode fazer algum ruído? Ele sorriu. O silêncio é a arte do guerreiro, disse ele, e a meditação sua espada. Com ela você interromperá suas ilusões. Mas compreenda uma coisa: a utilidade da espada depende de quem a usa. Se você não souber usá-la corretamente, ela poderá se tornar um instrumento perigoso, ilusório e até inútil. Inicialmente, a meditação poderá ajudá-lo a relaxar. Você exibe a espada, mostra-a orgulhosamente a seus amigos. O brilho dessa espada distrai muitos meditadores, até que eles a abandonam e vão buscar outra prática esotérica. O guerreiro, por outro lado, usa a espada da meditação com habilidade e compreensão. Com ela, corta a mente em fatias, expondo os pensamentos e revelando sua falta de substância. Talvez você se lembre dessa história. Alexandre o Grande marchava com seus exércitos pelo deserto quando encontrou duas cordas grossas amarradas num grande e enroscado nó górdido. Ninguém conseguira desatá-los até então. Sem hesitar um momento, Alexandre sacou sua espada e, com um só golpe generoso, cortou o nó em dois. Esse é o caminho do guerreiro da meditação. E é dessa maneira que você deve aprender a desatar os nós da sua mente, até o dia em que transcender a necessidade de qualquer arma.
Nesse momento, uma velha perua Volkswagen branca com um arco-íris na lateral entrou ruidosamente no posto. No seu interior havia 6 pessoas, difíceis de serem distinguidas. Quando nos aproximamos, pudemos ver que havia 2 mulheres e 4 homens, todos vestidos da cabeça aos pés, com os mesmos trajes azuis. Reconheci-os como sendo membros de um dos inúmeros grupos espirituais surgidos recentemente na região da Bahia. Aquela gente esquisita e virtuosa evitou admitir a nossa presença como se o nosso mudanismo pudesse contaminá-los. Naturalmente, Sócrates respondeu o desafio, simulando imediatamente um personagem manco e com problemas de fala. Coçando-se sem parar, era um perfeito Quasímodo. Ei, amigo, disse ao motorista cuja barba era mais comprida que eu já vira. Quer gasolina ou não? Queremos sim, disse o homem, a voz mole como um pudim. Sócrates olhou de soslaio para as mulheres do banco de trás e, enfiando a cabeça pela janela, murmurou. Ei, vocês meditam? Perguntou, como se estivesse se referindo a uma forma solitária de satisfação sexual. Meditamos sim, disse o motorista, transpirando superioridade cósmica na voz. Será que agora você pode colocar a gasolina no nosso carro? Com um gesto de mão, Sock pediu que enchesse o tanque enquanto ele continuava a interpelar o motorista. Ei, tu parece uma mulher metido nesse vestido, cara. Não me leve a mal, é legal. E por que não faz a barba? O que é que você está escondendo debaixo desses pelos? Eu me encolhi todo e ele piorou ainda mais as coisas. Ei, dirigiu-se a uma das mulheres. Este cara é seu namorado? Me conta. Pediu ao outro homem um banco da frente. Você transa ou economiza, como li no Nacional em que é? Foi o bastante. Enquanto Sócrates contava o troco com uma lentidão torturante, ele errara na conta e começara tudo de novo. Eu estava prestes a explodir em gargalhadas e o pessoal no carro tremia de raiva. O motorista arrancou o dinheiro da mão dele e deixou o posto da mesma forma, o menos satisfeito possível. Sócrates gritou para eles: a meditação é uma boa, continuem praticando. Mal retornáramos ao escritório, um grande cheve entrou no posto. O ruído da campainha chamando foi seguido por uma buzina musical impaciente. Eu saí com Sócrates. Atrás do volante estava um adolescente de 40 anos, usando roupas de cetim espalhafatosa e um grande chapéu de safari com uma pena espetada na copa. Ele era extremamente irrequieto e não parava de tamborilar no volante. Ao seu lado, uma mulher de idade indefinida pestanejava cílios postiços no espelho retrovisor enquanto empoava o nariz. Por algum motivo, eles me ofenderam. Pareciam asnos. Senti vontade de dizer: por que não agem de acordo com a sua idade? Mas preferi observar e aguardar. Ei, cara, tem máquina de cigarros aqui? Indagou o motorista hiperativo. Sócrates parou o que estava fazendo e, com um sorriso afável, respondeu: não, senhor, mas tem o mercado aberto a noite inteira logo ali na estrada. Voltou a verificar o óleo com toda a atenção. Ele devolveu o troco como se estivesse servindo chá ao imperador. Depois que o carro arrancou cantando pneus, permanecemos junto à bomba aspirando o ar noturno. Você tratou essa gente com tanta cortesia, mas foi positivamente antipático com os devotos de roupa azul, que sem dúvida estão no nível de evolução superior. Qual é? Pela primeira vez ele me deu uma resposta simples e direta. Os únicos níveis que devem preocupar você são os meus e os seus, disse com um sorriso. Essas pessoas só precisam de bondade. As outras, aspirantes à espiritualidade, precisam de algo mais em que pensar. Do que eu preciso? Indaguei abruptamente. De mais prática, respondeu ele rápido. Apenas a prática semanal de meditação não ajudará a se acalmar quando eu partir em sua direção com a espada, e nem tampouco ajudará nossos amigos de roupão azul quando eu implicar um pouco com eles. Deixe-me analisar as coisas da seguinte maneira: uma cambalhota para frente não é toda a ginástica. Uma técnica de meditação não é todo o caminho do guerreiro. Se você não consegue compreender todo o quadro, poderá iludir-se praticando apenas cambalhotas para frente ou apenas a técnica de meditação durante a vida inteira, conseguindo apenas benefícios fragmentados do treinamento. Você precisa de um mapa especial que cubra todo o terreno que irá explorar. Assim você perceberá os usos e os limites da meditação. E eu lhe pergunto, onde se pode conseguir um bom mapa? Num posto de gasolina, é claro. Muito bem, senhor. Entre no escritório e eu lhe darei o mapa de que precisa. Entramos rindo pela porta da garagem e lancei-me ruidosamente sobre o sofá. Sócrates acomodou-se sem fazer muito ruído entre os braços maciços de sua cadeira de couro. Ele me olhou para mim durante um minuto inteiro. Comecei a sentir minha pele arrepiar.
Ou não, sussurrei nervosamente. O que está acontecendo? O problema é que eu não posso descrever o terreno para você. Finalmente ele suspirou. Pelo menos não em tantas palavras. Levantou-se e caminhou na minha direção com aquele brilho no olhar que me dizia para fazer as malas, pois eu ia partir numa viagem. Por um instante, de um ponto vantajoso no espaço, senti-me expandir a velocidade da luz, inflando como um balão, crescendo aos limites mais distantes da existência, até tornar-me universo. Nada permaneceu separado. Eu era tudo. Eu era a consciência reconhecendo-se a si mesma. Eu era a luz pura que os físicos equiparam a toda a matéria e os poetas definem como amor. Eu era um e era tudo, eclipsando todos os mundos. Naquele momento, o eterno e incognoscível formava-me revelados com indescritível certeza. Num piscar de olhos, estava de volta à minha forma mortal, flutuando entre as estrelas. Vi um prisma com a forma de um coração humano que excedia todas as galáxias. O prisma difritava a luz da consciência numa explosão de cores radiantes, faísca cintilante das cores do arco-íris que se espalhavam pelos cosmos. Meu próprio corpo tornou-se um prisma radiante, lançando raios de luz multicolorida para toda parte. E ocorreu-me que o propósito maior do corpo humano consistia em tornar-me um canal aberto para essa luz, de forma que seu brilho pudesse dissolver todas as obstruções, todos os nós, toda a resistência. Senti a luz que se propagava atravessar cada canto do meu corpo. Soube então que a percepção é a maneira de o ser humano experimentar a luz da consciência. Aprendi o significado da atenção, a canalização intencional de percepção. Senti meu corpo novamente como um vaso vazio. Contemplei minhas pernas, elas estavam mergulhadas em luz radiante e quente e desapareciam nessa luminosidade. Olhei para os meus braços e o mesmo acontecia com eles. Concentrei a atenção em cada parte do corpo, transformando-me novamente em pura luz. Finalmente compreendi o processo da verdadeira meditação, expandir a percepção, direcionar a atenção, até por fim render-se à luz da consciência. Uma luz bruxulelou na escuridão. Acordei com Sócrates passando uma lanterna acesa diante dos meus olhos. Acabou a luz, explicou cerrando os dentes como uma abóbora do dia das bruxas e erguendo a lanterna diante do rosto. Está um pouco mais claro agora? Indagou como se eu tivesse acabado de aprender o funcionamento de uma lâmpada elétrica e não da alma do universo. Eu mal conseguia falar. Sócrates, tenho uma dívida com você que jamais poderei saldar. Agora compreendo tudo e sei o que tenho que fazer. Acho que não precisarei vê-lo de novo. Eu me sentia triste por ter me graduado. Sentiria falta dele. Ele olhou para mim, uma expressão de surpresa no rosto, e então soltou a gargalhada mais alta que eu já ouvi. Todo o seu corpo sacudia, lágrimas rolavam-lhe pelo rosto. Finalmente acalmou-se e explicou o porquê dos risos. Você ainda não está pronto, garoto. O seu trabalho mal começou. Olhe para você. É fundamentalmente o mesmo de quando entrou aqui, há meses. O que você teve foi apenas uma visão, não uma experiência definitiva. Ela será esquecida, mas mesmo assim servirá de base para a sua prática. Agora relaxe e pare de bancar o sério. Recostou-se na cadeira, malicioso e esperto como sempre. Como vê, disse jovialmente, essas pequenas viagens economizam algumas explicações difíceis de serem dadas para que eu possa elucidá-lo. Então as luzes voltaram a acender e ambos caímos na gargalhada. Sócrates abriu a porta da pequena geladeira ao lado do resfriador de água e tirou de dentro algumas laranjas. Enquanto as espremia, continuou dizendo: Se quer saber, você também está me prestando um favor. Eu também estou preso em algum lugar no tempo e no espaço, e também tenho uma espécie de dívida. Grande parte de mim está ligada ao seu progresso. Para ensiná-lo, ia falando e lançando por sobre o ombro as cascas de laranja na lixeira, acertando todas as vezes. Foi preciso colocar literalmente uma parte de mim em você. Um grande investimento, posso garantir. Portanto, o tempo todo tem sido um esforço conjunto. Terminou com as laranjas e acendeu-me um pequeno copo de suco. Brindemos a uma parceria bem-sucedida, disse eu. Certo, ele sorriu. Fale-me mais sobre essa dívida. A quem você deve? Digamos que isso faz parte das regras da casa? Isso é tolice, não é resposta. Pode ser tolice, mas ainda assim, em meu trabalho, tenho que obedecer a um conjunto de regras. Ele tirou do bolso um pequeno cartão aparentemente comum.
mas então percebi nele um leve brilho. Estava escrito em alto relevo: guerreiro, associados, Sócrates, proprietário, especialista em paradoxos, humor e mudança. Guarde-o bem, algum dia poderá ser útil. Quando precisar de mim, quando realmente precisar de mim, basta segurar o cartão com as duas mãos e chamar. Eu aparecerei de uma forma ou de outra. Guardei o cartão cuidadosamente na minha carteira. Está bem guardado, Sócrates, pode ter certeza. Ah, por acaso você não teria desses cartões com o endereço de Joy? Ele me ignorou. Então mergulhamos no silêncio e Sócrates começou a preparar uma de suas saladas. Então pensei numa outra pergunta. Sócrates, como posso fazer isso? Como abrir-me a essa luz da percepção? Respondendo minha pergunta com outra pergunta, ele disse: bem, o que você faz quando quer ver? Dei uma risada. Eu olho. Ah, você está se referindo à meditação, não é? É, eis a essência disso, disse, terminando de cortar os legumes. A meditação baseia-se em dois processos simultâneos. Um é a percepção instantânea, concentrando-se precisamente naquilo que se deseja ver. O outro processo é a entrega, o abandono de todos os pensamentos que surgirem. Assim, você poderá livrar-se da mente. Acho que entendi o que você quis dizer. Bem, talvez você já tenha ouvido a história de um aluno de meditação que estava mergulhando em profundo silêncio, juntamente com um pequeno grupo de praticantes. Aterrorizado por uma visão de sangue, morte e demônio, ele se levantou. Foi até o mestre e sussurrou: Roche, acabo de ter visões horríveis. Esqueça-as, disse o mestre. Alguns dias mais tarde, ele se deliciava com fantásticas fantasias eróticas, percepções instantâneas sobre o significado da vida, visões com anjos, o mecanismo. Esqueça-as, disse o mestre, surgindo atrás dele com uma vara e golpeando. Ri da história e disse: Sabe só que estive pensando. E Sócrates golpeou minha cabeça com uma cenoura, dizendo: Esqueça. Comemos, cravei o garfo nos legumes enquanto ele pegava pequenas porções com pauzinhos, respirando e mastigando pausadamente. Só pegava outra porção quando já engolira totalmente a primeira, como se cada bocado fosse em si uma pequena refeição. De certo modo, eu admirava a forma como ele comia, enquanto eu mastigava e engolia. É claro que terminei primeiro. Recostei-me na cadeira e anunciei: Acho que estou pronto para tentar a verdadeira meditação. Ah, sim, ele pausou os pauzinhos no prato. Conquistar a mente. Se ao menos você estivesse interessado. Eu estou interessado. Busco a consciência de mim mesmo. Por isso estou aqui. Você quer a imagem de si mesmo, não a consciência. Está aqui porque não tem alternativas melhores. Mas quero livrar-me da minha mente ruidosa, protestei. Mais ilusões, como os homens que se recusam a usar óculos e insistem que os jornais não são mais impressos com a mesma nitidez. Errado, balancei a cabeça. Não espero que você enxergue a verdade, mas que ao menos a ouça. Aonde você está querendo chegar? Indaguei impaciente, a atenção dirigida para o exterior. Aqui é o fim da linha, disse Sócrates com um tom de voz que atraiu inteiramente a minha atenção. Você ainda acredita que é seus pensamentos e os defende como se fossem tesouros. Tolice, como você pode saber? Suas ilusões obstinadas são um navio fazendo água, garoto. Recomendo que pule fora enquanto há tempo. Contive a irritação crescente. Como você pode saber a que ponto eu me identifico com a minha mente? Ok, ele suspirou. Vou provar a você. O que quer dizer quando faz a seguinte declaração: vou para casa? Você assume naturalmente que está separado da casa onde vai? Bem, claro que sim. Então, o que quer dizer quando diz: hoje meu corpo está dolorido? Quem é o eu separado do corpo que fala dele como se fosse algo que lhe pertence? Eu tive que rir. Semântica, Sócrates. Tem-se que dizer alguma coisa. É verdade. Mas a linguagem convencional revela a maneira como se vê o mundo. Na verdade, você age como se fosse a mente ou algo sutil dentro do corpo. Por que eu faria isso? Porque você tem medo da morte e suplica pela sobrevivência. Você quer o eu para sempre, você quer a eternidade. Na sua crença ilusória de que você é essa mente ou espírito ou alma, descobre a cláusula que permite a revogação de seu contrato com a morte. Talvez, como mente, você possa voar para além do corpo quando ele morre, hein? É uma ideia, disse eu com um sorriso largo e forçado. É exatamente isso, dá uma ideia, nada mais real que a sombra de uma sombra. A verdade é que a consciência não está no corpo, e se o corpo está na consciência.
E você é essa consciência, não a mente fantasma que tanto perturba. Você é o corpo, mas também é todo o resto. É isso que as suas visões lhe revelam. Apenas a mente resiste à mudança. Assim, se você simplesmente relaxar em seu corpo, ficará feliz, contente e livre, sem a sensação de estar separado. A imortalidade já é sua, mas não da forma que você imagina ou espera. Você é imortal desde antes de ter nascido e ainda será, muito depois de o corpo terminar. O corpo é a consciência, nunca nasce, nunca morre, só muda. A mente, o ego, as convicções, a identidade, a história pessoal é a única mortal. Portanto, quem precisa dela? Sócrates abandonou-me na cadeira. Não sei se assimilei tudo. Claro que não, ele soltou uma gargalhada. De qualquer maneira, as palavras pouco significam até que você perceba por si mesmo a verdade que contém. Então, finalmente estará livre e indefeso na eternidade. Isso parece ser muito bom. Ele riu. Sim, eu diria que é ótimo, mas no momento estou apenas lançando as bases do que ainda está por vir. Eu refleti sobre o que ele havia dito pelo menos 10 segundos antes de fazer minha próxima pergunta. Sócrates, se eu não sou os meus pensamentos, o que sou então? Ele olhou para mim como se tivesse acabado de explicar que 1 mais 1 é igual a 2, então eu perguntei sim. Mas o que é um e o outro?